Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. O nosso tema hoje é o que é depressão. É um tema que está contínuo, nós estamos dando continuidade a esse assunto. E o nosso grande foco hoje é o acolhimento, cultivar as qualidades humanas. Sejam bem-vindos, é um prazer enorme estar com vocês. Bem-vindos. Nós somos um grupo de São Bernardo do Campo. Esse grupo é de Reiki, é o grupo Vijaya Rei, que se reúne aqui às terças-feiras, mas estamos juntos há uns 4, 5 anos. O objetivo é trazer um tema, uma palavra, um assunto, promovendo reflexão e um momento de relaxamento, tranquilidade e o envio da energia Reiki. Quando, né? Nós estamos às terças-feiras, das 20 às 22, nessa plataforma Zoom Meeting, a última terça do mês, terça-feira do mês, a última, também, a última terceira terça do mês, né? Também às 21 via Instagram, ao vivo, com a Camila e com a Berta Barbosa. Eu sou a palestrante dessa noite, meu nome é Ivete, sou reikiana nível 2, fisioterapeuta, psicanalista, terapeuta floral e tenho uma especialidade em linguagem corporal. A nossa equipe, essa equipe Vijaya Rei, somos 8 pessoas que trabalhamos numa unidade, todas trabalham aqui em São Bernardo do Campo, algumas atendem o ABC, dentro de cada especialidade de cada uma. A Camila é idealizadora e a fundadora do grupo, ela é mestre de Reiki, a Jarita Vijaya, veterinária, acupunturista, psicanalista integrativa, arte-terapeuta, practitioner dos florais Saint-Germain, e ela oferece cursos de Reiki e com os temas florais Saint-Germain. Nós temos André Marangoni, que fundou junto o grupo com a Camila, é a nossa mestra Padma Gautani, é artesã, terapeuta integrativa e consteladora familiar. A Maria Celina Zabota, mestra Deva Chandra, terapeuta integrativa, terapeuta floral, arte-terapeuta em formação. A Berta Barbosa, mestra Maniprem, taróloga, terapeuta integrativa, auriculoterapeuta aponta. Suzana Uenoyama, reikiana nível 2, auriculoterapeuta, fitoterapeuta e artesã. Giovanna Oliane, reikiana nível 2, terapeuta integrativa, confeiteira, terapeuta floral. Elizabeth Braga Sanches, reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga e terapeuta integrativa. Então, eu vou estar relembrando um tema, mas essa equipe que eu apresentei para vocês, dentro das especificidades, nós todas atendemos, né? Todas trabalhamos ou em consultório, ou em atendimento online, dentro da fito, dentro do aroma, dentro dos florais, como psicanalistas. É um grupo que se formou e que se une para estar aprendendo e estar partilhando conhecimento e acolhimento. Então, a gente vai estar relembrando o tema da depressão, que nos une também, e o acolhimento, que também nos une. Então, nós vamos falar desses dois assuntos. A depressão. Eu vou apresentar uma linguagem mais artística, mais poética, porque essa pesquisa ela foi baseada nas obras de arte, nas falas desses artistas, desses escritores. Então, é uma palestra que já vem com
essa fala do Barros, que fez uma pesquisa e que nos apresenta a depressão não como uma afirmação, né? Mas seria, sim, uma resposta subjetiva marcada pela impotência, uma resposta criada pelo vão entre os ideais e a impossibilidade do sujeito alcançá-las, né? Então, é uma fala que nos coloca, e esse é o nosso objetivo, que todas nós estejamos olhando para as nossas potencialidades e para esses vãos que impossibilitam os ideais que eu assimilei na vida com a impossibilidade que todo humano vai buscando resolver, vai buscando entender, vai buscando compreender para que esse vão possa ser cuidado. Isso é bastante interessante. Por favor, Gi. Então, a gente falou já sobre depressão e ansiedade. Eu vou estar detalhando a ansiedade e o nervosismo dentro de uma outra formatação, dessa mais poética, o próximo, Gi. Então, a ansiedade. A ansiedade, ela tem um acompanhamento normal do nosso crescimento, das nossas mudanças, das nossas experiências novas, inéditas, e do encontro da nossa própria identidade. Por isso que elas são situações vividas, né? Nós vamos falar constantemente do nosso dia a dia, e passa a ser o mal do século XXI, porque ela é inevitável. Ela está ligada no momento que a gente nasce, passa pelo canal vaginal, ou porque a gente é tirada lá na cesárea com aquele movimento de pegada e de mexendo. E são situações da vida. Então, nessas situações da vida, o ser humano, nesse aprendizado, desse acompanhamento normal do crescimento dele, das mudanças, das experiências novas e inéditas, e ele vai lidando com essas situações, ele consegue ter uma ansiedade que não extrapola, que não foge das suas estranhas, né? Quando essa resposta passa a ser inadequada, quando ela tem estímulos muito intensos, ela é uma duração muito longa, ela passa a ser uma situação a ser cuidada, não é? Então, no nosso slide, a gente está. Vocês estão vendo que é um celular, né? Que vai de 4 minutos e 1, 4 minutos e 3, 4 minutos e 5. Então, não te ligam no horário combinado. E você já começa a suar, né? They don't call you, essa frasezinha que está lá em cima. E aí, a ligação foi feita só 4 horas da tarde, a pessoa ia ligar. 4 e 1 ela já está controlando. Então, é um movimento que vai sendo promovido e que faz com que todo o indivíduo, em todas as instâncias dele, comece a ter um processo desorganizatório, inclusive psíquico, biológico, corporal. Então, essa é a ansiedade que que atormenta o século XXI. O nervosismo. Geralmente, são situações, né, que antecedem essa geração de medo e de incerteza. Quando excessivo, podem causar doenças de fundo psicossomático. Então, quando eu começo a ficar um índice de nervoso, eu já sei que tenho medo e uma incerteza. Se eu fico fixado, eu mudo o meu comportamento. Eu começo a ter irritabilidades, eu começo a ficar agitado e vai me aproximando muito da ansiedade já. Então, o nervosismo, ele diferencia, mas se eu ficar nesse exercício de toda vez que eu enfrento uma situação, eu encontro medo, que também é inerente do humano, eu encontro incertezas, que também são inerentes, né? Então, a ansiedade é inevitável, o nervosismo é um momento que deveria passar.
Mas se eu não consigo prestar atenção em mim, que é o medo, que eu estou com uma insegurança, que eu não estou conseguindo ficar mais tranquilo e respirar, eu vou caminhando no sentido de uma ansiedade. Então, aqui eu vou já falar do medo para vocês. Então, existe uma estrelinha, e essa estrelinha tinha muito medo. E aí todo mundo falava para ela, o pai dela, a mãe dela, todo mundo falava para ela que tudo bem, entendeu? Aí ela falava, não, mas eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de ficar no escuro. E todo mundo falava assim, imagina. Ah, não precisa ter medo. Medo por quê? Não, tudo isso aí vai passar. Então, não, mas eu quero ficar com a luz acesa. Então, ninguém conseguia convencer a estrelinha de sair do mundo dela lá. Ela só queria ficar dentro do quartinho, lá dentro da lua. Então, chamaram a lua. E a lua era, assim, muito jeitosa para falar com as estrelinhas. Sabia contar histórias. Sabia falar macio, numa voz que parecia música. E ela foi falar com a estrela, que tinha medo do escuro. Vamos, chamou. E chamou de um jeito doce. A estrelinha olhou para a lua, mas não se mexeu. Olha, disse a lua, você é uma estrela, as estrelas devem brilhar. Mas eu tenho medo do escuro, disse a estrelinha. Mas o escuro é que foge de você, disse a lua. Como assim? Perguntou a estrelinha. Quer ver? Disse a lua. E tomou a estrelinha pela mão e saiu do meio das nuvens e entrou pela porta da noite. A estrelinha ia andando, e como não podia deixar de brilhar, o escuro ia ficando cada vez mais longe. Quanto mais ela andava, para mais longe o escuro ia. Eu não disse, falou a lua, o escuro foge de você. A estrelinha sorriu e não teve mais medo. Então, essa é a dinâmica no acolhimento que nós estamos apresentando para vocês. Então, existe sim a ansiedade, existe sim a depressão, existe o nervosismo que muda o comportamento, que altera as dinâmicas, inclusive no meio social. Há algo também que na gente, a gente pode olhar e descobrir, porque isso vai favorecer o acolhimento nosso e o acolhimento com o próximo. A depressão no olhar da angústia e da melancolia. A angústia, eu achei bastante interessante nessa pequena frase conseguir apresentar. É a redução do espaço, de você ser si mesmo. Então, você nasceu, viveu umas experiências, traz 50% mais ou menos de uma bagagem numa mochila, que eu sempre comento, e você vai reduzindo o espaço, ou para se acomodar socialmente, que é necessário, mas reduziu demais, e vai perdendo de si. E aí você vai estar como se fosse preso, amarrado, sem poder respirar. E isso, às vezes, acontece muito precocemente, muito lá de criancinha. Mas podemos lembrar que a gente tem toda a nossa história de vida para poder se exercitar. Então, quando eu reduzo o meu espaço e fujo muito de mim, eu encontro uma angústia que foi vivenciada, assim como a ansiedade, assim como o medo, que fazem parte da humana, eu encontro ele muito tentando me mobilizar, né? Tentando expandir e falar, não é aqui, é maior, esse espaço, não, eu não caibo nesse espaço. E isso vai trazer angústia. Esse quadro grito
é esse grito interno que a gente queria dar e a gente está lá reduzindo mais ainda o espaço. Porque se a gente se assustar, assim como o bebê, a gente não vai conseguir expandir. Então, o acolhimento de si mesmo, de poder ninar esse espaço reduzido, para que você também se mime aquele sonho, aquela sensação que você tem de si mesmo, dá condições de, aos poucos, você enfrentar a angústia, né? E dá a condição de você perceber que pode pedir ajuda. Então, é um movimento necessário, né? E que a gente vai aprendendo, lembrando que são experiências novas e inéditas, o encontro da própria identidade, né? Então, até a gente encontrar a própria identidade, a gente pode estar reduzindo esse espaço porque não se acha. A melancolia. A melancolia, ela é inerente, ela é apresentada por muitos artistas. Os pintores, os grandes pintores, sempre apresentaram a melancolia, né? Que é aquele um pouco mais sombrio, mais quieto, que tem a ver com o fígado, com a bile, né? Que em 1800 e vários filósofos apresentavam como a bile negra, né? E o que difere é aquele ser si mesmo, da angústia, com todo o peso que implica a correspondência entre o sujeito e ele próprio. Ou seja, a melancolia você tem mais consciência. A angústia você está aprisionado, né? Você está naquele espaço que você reduziu e você não consegue estar tentando construir a sua identidade e não está respirando muito curto. Aqui você já identifica, e por isso que os autores, os grandes pintores pintavam, porque a maioria eram melancólicos, a responsabilidade que a gente tem, né, entre a gente ser aquele ser si mesmo, né, e o que a gente permitiu que nos modelassem e que se difere tanto da gente. Então, os pintores têm a consciência, a melancolia você tem um pouco mais de consciência, por isso que eles conseguem colocar no quadro e você consegue ver tão bem, né, mais abatido, mais a carga que carrega, o precisar estar encostado, porque pesa a gente ter essa consciência de que às vezes a gente não fez o percurso que a gente foi internamente, que a gente conhecia, né? E como nós vamos estar apresentando isso e representando, que é uma das grandes formas, né? A arte, a música, a poesia, a literatura, a gente vai se encontrando, vai construindo caminhos, né? Para que a gente possa ver o que ressoa na gente, e quando ressoa na gente, a gente entende que algo faz parte de mim, né? Aquela música que chega e que me toca, aquele quadro que me toca, me mobiliza a poder prestar mais atenção em mim. O próximo. Depressão, solidão e vazio. O vazio é um deserto afetivo incorporado na memória da criança. Eu trouxe mais uma frase desse autor que eu gosto muito, né? Cyrulnik. Então, essa é uma arte, essa arte ela representa o vazio. Então, eu vou deixar vocês olharem um minutinho para ela, como um bom arquiteto, ao ficar olhando, é muito interessante o que acontece com o nosso interior. Então, vou deixar vocês um pouquinho olhando. Quando apresentei esse tema do vazio, ele é visto muito precocemente, ele nos afeta muito precocemente. Intraútero, um bebê que não teve o aquecimento necessário ao nascer,
não teve o aconchego e a continência necessária. O vazio, ele não é explicável, por isso que os artistas trabalham, alguns artistas com esse tema, ele não se define, né? Ele é o vazio. E ele não tem pegadas. Então, né, para que a gente pense, né? Não é quando eu estou meditando, é oco, né? É o vão da depressão sem eu saber que é o vão. Né? A definição que eu iniciei sem saber que é o vão. Tá? Ok? Pode passar. A solidão. Muitos artistas, eles usaram a solidão, o ato da criação. Então, muitos desenham o ato da criação, escolhi esse mais do Hopper, mais novo, que fala mais do cotidiano, mas sempre quando se fala da solidão, os artistas apresentam o ato da criação. E o ato da criação é um ato de movimento, é um ato de vida, é um ato que nos permite conectar além de nós. Né? Então, passa a ter uma referência. E é bastante interessante, porque o Cortella fala assim, ele está falando do belo, que a gente acabou de ver naquela arquitetura, que a gente acabou de ver nesse desenho, né? E ele fala que o belo mexe conosco, o belo faz com que a gente entre em êxtase, o belo incomoda, como pode alguma dessas imagens incomodar, porque mobiliza, o belo mexe com a alegria, mexe com a vibração e mexe com a meditação. Então, ele fala que o belo é o que emociona, mexe conosco, seja pelo êxtase, pela vibração, por essas palavras que eu trouxe, pela admiração. Por isso, para nós, o belo é sagrado, pois o sagrado é o que faz a vida vibrar em nós e nos leva a respeitar o mistério, nosso tempo de vida com esperança, a fonte das escolhas. Então, um literato que nos apresenta a vida, o mistério, e quando a gente começa a conviver com o mistério, a gente vai à procura. Então, a gente olha o belo e a gente vai à procura. Então, a estagnação de estar parada, a estagnação do medo, a estagnação da incerteza, a estação de se perder, ela faz com que você possa olhar. Então, a falta de algo, que é a solidão, mas se você busca algo, é porque tem algo. Então, a solidão não é um vazio. A solidão, ela pode ser aquele momento que você escolhe realmente para ficar quietinha, né? Porque você vai buscar algo, porque você tem algo. No vazio, na solidão, não. A solidão, ela passa a ser não acolhedora quando você vai fixando e você vai ficar só. E aí você não vê ninguém. E ao invés de você fazer o movimento da vida, você faz um movimento de introspecção, mas onde você vai se perdendo a ponto de não querer mais ter convívio social, de não querer buscar falar com ninguém, de não querer nem sequer pensar que você pode pedir ajuda. Então, só é uma coisa, solidão é outra, e a solidão criativa é aquela que você se aconchega, então você consegue se acolher, porque você vai buscar esse algo que você sabe que tem, mesmo que você sinta falta a alguma coisa. E é bastante
uma visão muito interessante, que é essa obra de arte que a gente trouxe do Hopper, né? Que mostra o contato social, mas mostra alguém ali, como um bom artista mostra. Por favor, gente. Insônia e pensamento acelerado. Então, nós vamos falar da insônia. A insônia, ela faz parte assim, da nossa capacidade de pensar, né? E o pensamento, ele tem um modo como a gente pensa. E esse modo, como ele flui. Né? Então, eu penso, tem toda uma conexão neural, tem toda uma formatação, mas tem a forma que eu fui absorvendo desde bebê, desde a primeira mamada, toda essa numa velocidade e num ritmo ao longo do tempo. Então, isso é um pensamento. A insônia, ela é uma sensação única porque ela passa a ser contínua. Então, você tem um ritmo de pensar, você tem uma velocidade de pensar e você tem uma forma que seu pensamento flui. De repente, você está lá à noite, como nós ouvimos algumas pessoas nos falar, né, e nos contam, numa velocidade, num contínuo mental e emocional de uma inquietude que não para. Então, essa obra de arte, ela é muito interessante porque ela tem movimento. Então, o olhinho do gatinho mexe, 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 e a orelhinha do gatinho gira, 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 gira. Ou seja, eu tenho um estresse contínuo devido eu ter perdido o meu ritmo de pensamento, o meu fluir de pensamento. Provavelmente por estresse excessivos e eu não ter percebido as mudanças que o mundo estava fazendo, estava me atingindo, né? Então, eu fui atingida e fui perdendo esse ritmo, e por isso o ritmo é extremamente significativo para a harmonia da vida humana, né? Então, a insônia, ela traz uma sensação única, difícil, quem sabe, explicar o que é, mas sabe falar que é contínuo, que é um mental e um emocional numa velocidade muito, muito, muito grande. E o pensamento acelerado, né? Eu achei essa imagem lindíssima. E a gente vai tá tentando não ser tão invadido por tantas palavras ao mesmo tempo, né? Então, eu já além de não dormir tão bem e não fazer todo o meu ritmo metabólico, eu só não consigo mais não dormir, mas eu não consigo mais desacelerar esse pensamento. E isso vai me dando uma fadiga muito grande, isso vai me dando uma dificuldade de memorizar e de ter ritmicidade das ideias. Então, o pensamento acelerado ele é marcado quando eu começo a perder muito a dinâmica daquilo que eu estava querendo expressar e que na minha cabeça já estava claro, objetivo, e quando eu falo, eu sou interrompida, tão grande é a velocidade desse pensamento. E então eu já estava com insônia, eu continuei acelerando, 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 e na minha fala, eu penso em falar, monto uma
frase de 5 linhas e chega na metade eu já mudo para outra que já está sendo construída devido à velocidade que é o pensamento. Então, estresse violento para a saúde é um estresse muito grande e eu falo que há necessidade de se acolher. Nós estamos falando de acolhimento porque todas essas situações faladas até aqui foram todas muito vivenciadas por nós, em dosagens pequenas. Quando elas são exacerbadas, né? Então é inevitável, é inerente ao ser humano todos esses movimentos. Mas quando passa, o desgaste físico é grande, o cansaço físico, a fadiga é enorme, a dinâmica psicomotora, né? Se não consegue segurar muito bem as coisas, o copo começa a cair da mão, é que está muito acelerado todas as dinâmicas e você está bastante afastado de si mesmo, já que sua dinâmica mental já foi ao extremo, né? Então, você já não percebeu todas as mudanças ocorridas em você. E aí você apresenta esse sintoma que é a hora de se cuidar, né? Então, toda vez que a gente vai se acelerando, toda vez que a gente não dorme, toda vez que a angústia está exacerbada, é hora da gente se acolher. Cultivar qualidades humanas, porque assim como nós somos, inevitavelmente, a gente vive a ansiedade, vive a melancolia, né? Em estágios que dentro de algumas configurações de olhar normal ou não normal, né? Eu não gosto muito de usar, vive os pensamentos, vive as angústias, as incertezas e os medos. Às vezes a gente vive um berço mais úmido, né? O berço que nos acolheu é um berço mais frio. O cultivar as nossas qualidades, o olhar isso que o Cortella fala, né? Essa dimensão que ele diz do mistério, né? Que eu falo do divino, é bastante significativa para o nosso acolhimento e para que a sociedade também perceba o quanto ela pode cultivar qualidades humanas. Quais são? Infinitas. Eu trouxe algumas. Vamos lá, gente. Então, quais são essas e quais razões, né? Eu escolhi essas para estar cultivando essas qualidades, né? Então, o que eu penso sobre essa conexão? Quais razões me levaram a essa dinâmica de ter essas qualidades, né? Todos nós temos. Então, como que eu cultivo? Como que eu consegui cultivar? Porque eu busco a felicidade, porque eu gosto de crescimento, porque eu gosto de cultivar, porque eu quero conhecer algo, porque eu aprendi compaixão, porque me falaram de equilíbrio e eu fui buscar pelo corporal, depois pelo espiritual, pelo psíquico. Viver realmente, eu consegui chegar ali, quando eu cheguei ali, que o meu ser si mesmo, né, eu realmente fiz a opção por sair do mecânico e me perceber, me sentir, olhar minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, aquilo que é mais doído na minha alma, né? Eu consegui construir algo, alguma razão que me leve ao caminho do altruísmo, olhar o outro. Eu consegui minha liberdade interior. Eu posso apresentar essa liberdade interior, independente do que vocês vão ler essa habilidade, assim como vocês leram as obras de arte que eu apresentei. Então, quais razões eu tenho para cultivar as minhas qualidades humanas? Essa é uma pergunta que fica para vocês, as razões, para vocês irem olhando e buscando. Próximo, gente. Como posso usar a minha vida da melhor forma possível? Quanto mais cedo eu perguntar, mais eu vou pensar na vida, né? Vocês vão falar, mas quem está em depressão profunda
não consegue olhar a própria vida. Vocês têm razão. Por isso que prevenir, olhar para si, quando a gente começa a tropeçar muito, ao invés de negar os tropeços, é um caminho mais harmonioso. Mas se a gente conseguir olhar para a vida da gente, o acolher o outro, vai fazer com aquelas razões a gente possa também nutrir a gente. Porque a gente vai descobrindo as nossas qualidades humanas nas nossas ações. E isso é bastante. Então, a gente descobre as nossas falhas promovendo as nossas ações em movimento, e a gente vê as nossas dificuldades em movimento e a contribuição nossa para conosco e para com o outro em movimento. Então, quando alguém para, é sinal, se fecha, que ela não está conseguindo olhar. E talvez uma mão estendida, um ouvido que escuta, um abraço, um estar ao lado, ou tantas outras possibilidades que vai sendo reveladas, possa ser útil. Mas eu tenho que perguntar para mim, como posso usar a minha vida? Como eu posso usar a minha vida? Só dessa pergunta, ela já faz você olhar para... sou eu, né? Eu construindo o meu interior, vivendo na sociedade e colocando construção interior nessa sociedade que eu estou, que carrega o que eu carrego, porque somos humanos, demasiadamente humanos. E quando lidamos com os problemas, que diariamente acontece, a gente olha e vê que o problema não é nem grande nem pequeno, é um problema. Então, com essa frase, a gente vai parar e entender o que é liberdade interior, né? O problema não é grande nem pequeno, é um problema. É aquele que está ali na sua frente. E aí a dimensão fica real, porque é só um pedacinho da nossa história, esse problema. É só um pedacinho daquele momento, né? E a gente vai continuando dando os passos, né? Que adulto fala que se a gente vai dando os passos, eles estão ali, né? Ele já é uma condição da nossa existência. Você tem energia suficiente para ter medo, insegurança, e não tem energia para confiar na vida. Por isso que é tão importante o mistério que o Cortella apresenta. Por isso que é tão importante, na minha existência, Deus, na sua existência, aquilo que te conecta além de tudo que você vê e que você consegue conceituar, né? Porque é além. Então, diante de todo o que é a vida, né? É o real. É tudo, porque a realidade é aquilo que você vê. A realidade é o que você está vivenciando, o seu vizinho. Mas o real é todas as realidades, de todos da humanidade, e além de tudo isso, a leitura de cada um que nós temos. Então, confiar na vida, não está conseguindo, respire, medite. Pouquinho. Presta atenção na sua respiração, a inspiração e a expiração. Pare um momentinho, silencie. Ache onde você está sentado e continue. Não está conseguindo? Peça ajuda. A solução: remediar o sofrimento. Tudo que nós falamos acaba fazendo que um momento ou outro a gente tenha o sofrimento. Ele está aí, ele é inevitável e ele vai passar. As nossas soluções, nós vamos remediar. Com o quê? Com o que nós temos, né? Não tem outra solução.
Eu só vou remediar com aquilo que eu tenho. Então, eu vou chorar, eu vou buscar ajuda, é com o que eu tenho. A solução é você que vai encontrar, porque é inevitável, o sofrimento é inevitável. E ele vai passar, né? E a solução você vai encontrar. Porque você sabe que você vai remediar, não precisa ser perfeito, né? Não precisa a maior solução, não precisa... Não, é o remediar, é você ali com aquilo que você tem. O reiki no acolhimento. O Sui, que é quem trouxe para nós a metodologia do reiki, ele fala da necessidade da meditação, fala da necessidade da respiração, até porque ele é oriental, né? Ele fala do silenciar, e nós ocidentais também sabemos, quando estamos cansados, precisamos descansar, né? E quando nós estamos cansados e precisamos descansar, muitas vezes a gente vai buscar aquele travesseiro, nós vamos buscar o aconchego. Então, o reiki no acolhimento, ele vai trazendo todas essas etapas. Ele vai trazer o colo, ele vai trazer a respiração, ele vai trazer o estar junto, ele vai trazendo tudo isso, tanto presencial quanto à distância. Esse acolhimento aqui de vocês, o acolhimento que vocês que vão ouvir isso depois, o seu cantinho, aquele cobertor que você gosta, aquele banho, não é? E o reiki traz todas essas sensações, porque ele é tão sutil, é uma energia tão sutil que vai chegando a você. E ele vai chegar numa proporção que você tolere. Ele é uma prática integrativa e complementar, é um recurso terapêutico que busca a prevenção de doença e a recuperação de saúde, é um sistema de harmonização, e para as emoções ele consegue que o livre fluxo da energia vital, porque é a energia que tem no corpo humano, ele consegue reverter esse fluxo interrompido quando a gente emana o reiki, né? Ou impõe as mãos para quem está perto, ou emana o reiki para quem está à distância, né? Então, ele é um recurso terapêutico que abarca tudo isso, porque ele é tão sutil e ele vai ensinando a nós reikianas a sutileza, o estar junto, o se cuidar, o se alimentar corretamente, a necessidade da água, a necessidade da respiração. Então, ele vai nos ensinando a sermos responsáveis por nós, né? E aí a gente é responsável pelo outro. E aí a gente também acolhe a nós e acolhe o outro. O reiki é uma terapêutica que cultiva a qualidade humana. E aí eu pus o meu nome embaixo porque o mestre de reiki, ele fez muitas etapas. E ele tem umas pausas entre a formação. O nível 1, o nível 2, o nível 3, ser mestre. Então, ele é uma pessoa que ele vai olhando para si e olhando para o outro. E ele está mais próximo. Em pequenos momentos, vocês vão falar, mas não, ninguém é perfeito, né? Lembram que a gente não é a perfeição, mas é um treino amoroso, onde a amorosidade nos coloca com o outro, e aí a compaixão, né? A paixão pelo outro vai fazendo parte da nossa história. Eu pus o aprendizado, eu pus a felicidade. Por quê? Porque para mim é um paraíso o aprendizado. Então, para mim, o aprendizado me traz alegria, me traz felicidade, né? Então, nós que estamos estudando, nós que estamos sempre estudando, mas assim, eu sou reikiana nível 2, eu vou aprendendo, e com cada passo, cada nova experiência, como cada nova construção, né, desse material, eu fico muito feliz e muito alegre. Então, para mim, o reiki faz do aprendizado uma felicidade muito grande, e a felicidade um aprendizado muito grande.
O equilíbrio eu escolhi como crescimento, né? Então, quando você está com o corpo em equilíbrio, você pode gerar uma potência gigantesca. Você não precisa ter tanta força muscular, mas se você tiver cada coisinha no lugar, o seu equilíbrio gera um fluxo de harmonia, que você carrega um peso que, aparentemente, quem olha para você diz que não, né? Então, o equilíbrio, para mim, em todas as funções, ele me traz crescimento, né? Eu acho que quando a gente consegue buscar um equilíbrio, a gente sabe olhar o mundo e olhar a si nesse desenvolvimento de crescimento corpóreo, de saúde intelectual, espiritual, e crescer precisa ser regado, né? A planta, para crescer, precisa ser regada. O grão de feijão, para que ele se torne um pé de feijão, precisa ser regado. Então, o equilíbrio é o que rega o meu crescimento. O viver é a esperança. Para mim é muito ligado, tem a ver com toda a minha história, com o meu nascimento, e a esperança é um dos dons, né? Fica-se na terra, né? Fé, esperança e caridade, né? A caridade está muito próxima da compaixão. Então, eu sou cristã, então a esperança me faz essa grande conexão com Deus, com o mistério da vida, e por isso que eu coloco viver. A liberdade interior, eu mobilizo o que sou capaz de captar e modular. E aí você fica livre. Então, o reiki vai mobilizar em você o que você é capaz de captar. Então, quando a gente emana o reiki, a gente está emanando com a nossa capacidade do que a gente é capaz de emanar, e vocês com a capacidade de captar e modular. Então, por isso que ele é tão doce. Porque não precisa, não. É só estar aqui e agora, acolhendo, você vai receber e vai captar, modular aquilo que é necessário, e nós que estamos emitindo, então vamos emitir na sua condição e na nossa condição de emitir. Não precisamos exigir, precisamos caminhar. Por favor, Gi. E eu vou deixar essa pergunta. Quais acontecimentos guardados na memória nos permitem construir narrativas de vida? Eu termino com esse autor, é um psicanalista, Boris Cyrulnik. Ele escreve no livro dele, Murmúrio dos Fantasmas, chama o livro. É maravilhoso, né? Murmúrio dos Fantasmas. E ele deixa essa esperança, porque é um estudioso de resiliência. Quais acontecimentos guardados na memória nos permitem construir narrativas de vida? O próximo, Gi. Eu agradeço vocês. Vocês viram que algumas pedras foram acompanhando a gente de um determinado momento, e elas acham um equilíbrio. A base e cada uma parte da nossa história, quando nós vamos construindo e olhamos a nós e olhamos a sociedade que nos rodeia, nós delicadamente podemos empilhar as pedras que vão trazer equilíbrio para nós. Minha eterna gratidão a vocês. Somos todos luz, nossa gratidão, a nossa equipe de Reiki, de Jaya Rei, agradece a vocês. E nós aguardamos vocês para a próxima palestra, que será dia 27 de abril, às 20 até as 22 horas, nesse espaço via Zoom. Nós aceitamos, queremos ajuda, né? Nós aceitamos, há todo um trabalho por trás para que a gente possa estar aqui,
e aí a gente tem o nosso número do nosso Pix. Muito obrigada. Agradeço a vocês por ouvirem um pouquinho do que eu fico muito feliz em partilhar. Muito obrigada.